Fala, guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, um podcast onde a gente conversa sobre feeling na guitarra, sobre teoria, sobre técnica, sobre história da música, sobre o que vier na cabeça e o que der vontade também. Meu nome é Rafael Dalla, eu sou um entusiasta, um autodidata, um que sabe pouco, mas gostaria de saber muito sobre guitarra. Quem está aqui comigo é o Léo, abana aí para eles, Léo. E aí, Léo gurizada, beleza? Léo é amadorzaço, tenta tocar violão há uns 20 anos. O nosso grande mentor, Pablo Klein. Gurizada, então, tudo certo? Nosso mestre do feeling. E hoje a gente tem a honra, o prazer aí de receber o Rafinha. Que, Pablo, vou deixar tu apresentar ele, que tu conhece ele infinitamente melhor do que eu. Tudo certo. Gurizada, boa noite. O convidado de hoje é um grande amigo meu, é um cara que eu tenho um grande carinho, conheço há muitos anos, vizinho aqui, vamos dizer assim, da minha cidade aqui, o meu guitar tech pessoal, vamos dizer assim, tá ligado? O cara que toma conta de todos os meus instrumentos, regula meus violões, minhas guitarras, quando tá dando barulho ele vai lá e limpa tudo, quando minhas cordas estão podres ele vai lá e compra umas novas e me dá. Então, não, isso é mentira, isso não compra não, ele só regula mesmo. Ele tem um conhecimento monstruoso sobre a história das guitarras em si, conhece muito de cada marca, construção, enfim, é um guitar tech, né, que a gente chama, né, de mão cheia, e para mim é um grande prazer ter ele conosco aqui hoje, porque com certeza ele vai ter muita informação bacana para agregar para o nosso conhecimento de quem estiver assistindo também. Então, Rafinha, seja bem-vindo. Como é que tá? Tudo certo, velho? Valeu, galera. Tudo certo. Só que tu falou aí desse grande conhecedor e tal, tem que chamar alguém ou pode ficar eu ainda aí? Mas é isso aí, galera. Tudo certo. Eu humilde. Não, eu sou o cara mais humilde do mundo, cara. Com certeza. Isso é foda. Massa. Rafa, me diz uma coisa, cara. Quantos anos sendo um amante da guitarra? Desde quando que tu resolveu pegar o instrumento? Como é que foi a tua história com a guitarra? Se tu puder contar pra gente. Cara, assim, ó, eu desde os 12 anos, tá? Eu queria tocar alguma coisa, não sabia o que era, tá? E eu já nessa época, eu já tinha 12 anos, ali em 92 por aí, e eu escutava muita música, eu estava imerso nessa coisa assim, e era eu não sei a idade de vocês, mas o Pablo tem um pouco menos do que eu de idade, mas ele lembra como é que era essa época. A gente vivia uma coisa completamente diferente de hoje, né? A gente respirava música. Então todo mundo naquela época queria ser alguma coisa, baterista, guitarrista, baixista, né? Então eu tava lá escutando meus Black Sabbath, meus Iron Maiden, aquelas coisas, e eu queria ser alguma coisa. E eu, por parte do pai, a minha família é de músico, né? Minha irmã canta, meu falecido irmão era guitarrista. E eu queria ser diferente do meu irmão, eu queria ser baterista. Então, é naquela época que tu não sabe o que quer fazer e escolhe um instrumento. Vou ser baterista. Acordei um dia de manhã e disse, vou comprar um par de baqueta e é isso. Aí realmente eu comprei esse par de baqueta, tocava lá em cima dos panelas, travesseiro e coisa arada. Nas panelas eu não cheguei a pegar, porque comecei brincando em casa, querendo ser baterista e tal, também autodidata. Até que um amigo meu comprou uma guitarra nessa mesma época. E, cara, quando eu vi ele tocar e que ele me entregou a guitarra e me ensinou a tocar o riff da música Black Sabbath, cara, ali eu entendi que eu queria ser guitarrista, tu entendeu? E foi isso aí. Daí, dessa época, daí isso se passaram alguns anos, tá? De 92 eu queria ser alguma coisa, passou ali por 94, 95, eu tive meu primeiro contato com a guitarra. Aí eu consegui uma guitarra, meu padrasto me deu uma guitarra podre lá de presente, usada, e foi assim. Cara, e aí já começou essa história de eu ser luthier também, né? Porque eu ganhei uma guitarra que era era um pedaço de pau com corda, com as cordas altas assim, e já naquela época, para tentar tocar, eu fui me virando e mexendo naquela minha guitarra do jeito que dava, né? E também já começou assim a minha história com a música, tudo seguiu meio paralelo, assim. Massa. Show de bola. E, cara, hoje, atualmente, o que é que tu faz, assim, pra galera entender? E eu entender também, né? Porque eu não manjo muito do que tu faz.
Cara, assim, ó, se tu for olhar o meu Instagram, tá como Rafinha Guitar Tech, tá? Quando eu abri a Rafinha, eu pensei, cara, eu vou colocar como luthier ou como Guitar Tech, tá? Aí eu pensei, pô, o luthier é o cara que constrói instrumento acústico, principalmente, né? Só que hoje em dia, o termo luthier popularizou e também serve para quem fabrica instrumentos sólidos e quem faz manutenção de instrumentos em geral, né? Então até eu vou mudar essa nomenclatura agora nos próximos meses. Tem muita gente que não entende o que é um Guitar Tech. Quando eu pensei na nomenclatura Guitar Tech, não foi o Guitar Tech aquele que viaja com bandas, que é o road profissional, que é o cara que está na estrada com o artista, regulando a guitarra dele depois do show, deixando a guitarra preparada dele durante o show. Então, era um lance de técnico, né, o tech, em instrumentos de corda. Então, seria o Guitar Tech, que seria o cara que faz os concertos, enfim, né? Só que tem muita gente, tem alguns amigos meus que às vezes me dizem, cara, eu não sabia que tu trabalhava com luthieria. Veio o meu Instagram ali, então eu sou um luthier que conserta instrumentos. Eu já abri a Rafinha, vai fazer 3 anos agora. E já trabalhava com isso antes, também para algumas lojas aqui de Caxias, né? Então, depois que eu abri a Rafinha, eu botei esse nome, o Guitar Tech, e agora eu vou mudar para luthieria, até para o pessoal entender melhor, né? Então é isso, eu faço concerto de instrumentos musicais de corda. E sou músico também, né? Massa. Cara, E hoje tu toca em banda também ou não? Tu falou que tu é autodidata, né? Aham. Te recomendar um amigo meu que tem um curso muito massa, velho. Esse cara é especial, tá? É fera. Pra tu não ser mais autodidata. Porque se tu for um autodidata que nem eu, que começou a tocar todo errado, que tá cheio de vícios, esse cara vai salvar a tua vida. É o Pablo Klein. Depois eu te passo o link dele. Beleza. Me manda no Insta. Ô, meu, uma curiosidade. Mas, cara, eu toco em algum... Pode falar. Não, eu tava dizendo que só toco em banda. Sim, eu toco em algumas bandas, tá? Eu tenho uma banda de rock nacional que chama Rocalha, só toca rock nacional. Toco numa banda que toca só músicas dos anos 80, que é Disco Laser, uma banda bem bacana. Faço alguns shows ainda com esse DC Cover, eu ajudei a fundar a banda lá em 99, toquei até 2014 por ali, depois eu saí e faço uns shows aleatórios com a banda, e tem alguns outros projetos também. Cara, banda é o que o cara mais tem, né? Tocar que tá difícil. Atualmente a gente só sonha em tocar. Cara, uma parada que eu vou começar a puxar o assunto aí para nós, que foi muito coincidência, sabe? A gente ter combinado hoje de fazer o podcast aqui. E ontem eu assisto muito o History Channel, né? E aí eu tava assistindo o Trato Feito. Adorava assistir durante a capa. E, cara, daí eu tava vendo uma guitarra Fender havaiana de 4 braços, que o Léo Fender, produziu e tal. E naquele episódio ali eu descobri que o fundador da Fender, ele nunca tocou guitarra. É real isso? Não era músico, cara. O Léo Fender cara, eu sou muito fã do Léo Fender, ele era um gênio, ele era um inventor, entendeu? Ele era um cara visionário, assim. Ele trabalhava com rádio no começo dos anos 40, ele tinha uma loja que vendia rádio, ele consertava, e começou a popularizar os instrumentos, as bandas, naquela época era ainda Big Band, estava imaginando os 40, né? E ele se juntou com um amigo dele ali na metade dos anos 40, e eles pensaram num instrumento de corpo sólido, né? E, cara, isso, se eu fosse começar a falar agora aqui, cara, não ia terminar esse podcast nunca, mas enfim, eu vou tentar talhar, tá? Então eles e patentearam
um captador, já que não tinha caixa acústica o instrumento, né? Eles patentearam um captador num corpo sólido de um instrumento. Cara, quem viu o instrumento que eles fizeram naquela época disse que era um terror, assim, disse que o troço era muito mal feito, disse que parecia uma criança tinha feito, assim, pegado umas madeiras lá e tinha criado um instrumento, mas enfim, eles fizeram aquilo para patentear o captador, então, né? E depois ele, né, mais tarde, em 46, ele fundou a Fender mesmo, e daí ele começou a fazer essas guitarras havaianas, que eram os lap steel, né, que tinham 2, 4 braços, enfim, né. Então ele fez né, ele abriu a fábrica em 1946 e ele começou a fabricar não só essas guitarras que eram os lap steel, né, que tinham 2 ou 4 braços, e começou a fabricar as Telecaster, as Broadcaster, as Squier, enfim, até chegar na Stratocaster e Jazzmaster, enfim, uma infinidade de instrumentos, né. A primeira guita que ele fez foi a Telecaster. Seguindo a lógica do que tu falou. Foi, né? A primeira guitarra realmente que saiu que eles fizeram e começaram a comercializar em pouca quantidade, porque eles não tinham ainda a fábrica estruturada, tá? Foi a Squier. Não a Squier que a gente vê com S, né? Com E, Squier, né? Escrito. Se o pessoal procurar aí na internet vai ver. Então essa foi a primeira guitarra que ele fez. Basicamente era uma Telecaster com captador só, né? E mais tarde, então, ele já tinha a ideia de fazer uma guitarra com 2 captadores, né? Que veio ser a Broadcaster, né? Que foi o segundo projeto deles. Só que ele fabricou essa guitarra Broadcaster durante 3 meses e meio, né? Deixa eu lembrar. Enfim, foi de novembro de 50 a terceira semana de fevereiro de 51 era a Broadcaster. Só que a fábrica Gretsch, que é uma fábrica também de instrumentos musicais, fabrica bateria, guitarra, enfim, né? Eles tinham uma bateria com o nome de Broadcaster. Daí ele mandou uma mensagem, não mandou isso mandou um WhatsApp. Cara, telex lá pro Léo Fender dizendo, por aí, um sinal de fumaça. Mandou para ele dizendo, cara, eu tenho uma bateria com esse nome e tal, seria interessante trocar. Se ele acatou, começou a trocar o nome. Cara, o troço era tão tosco no começo que ele já tinha, então, os adesivos, os Water Slide, que eram colados nos headstock, na mão do instrumento, escrito Fender Broadcaster. Então, como ele não podia mais usar, eles pegaram umas tesouras lá, cortaram. Então, várias guitarras nesse meio tempo aí saíram só com o nome da Fender, que foi batizado como Nocaster, porque não era mais a Broadcaster, né? Então, aí ele ficou uns meses pensando o que ele ia fazer ali, alguns dias, uns meses, alguma coisa assim, semanas, enfim. E aí ele pensou num nome que fosse popular, e nessa época a televisão estava se popularizando muito, né? Então ele uniu ali as duas coisas e botou Telecaster, né? Telecaster. Então veio daí o nome, daí depois ele começou aí surgiu a Telecaster. Mas em si as guitarras, elas são basicamente a mesma guitarra, assim, né? Entendi. Então, tipo, quem inventou a guitarra foi o Fender. É isso? A guitarra de corpo sólido. Né? Guitarra de corpo sólido. Isso é a primeira guitarra de corpo sólido do mercado. A elétrica, não a acústica, né? Sim. Que daí que lá na gringa eles chamam guitar o violão, no caso, né? A gente chama diferente, né? Acoustic guitar, né? E elétrica guitar. Pode crer. Exatamente. Não, eu ia falar que eu não achei interessante, eu não sabia dessa história do Television, por nome da Telecaster, realmente não estava ligado disso. Achei muito interessante. Muito massa. É interessante que nessa época eles procuravam colar com alguma coisa que estivesse fazendo sucesso na época para dar o nome dos modelos, né? A Fender então fez isso com a Telecaster,
E a Gibson fez isso com o Les Paul. O Les Paul era um músico muito famoso na época, era o músico mais famoso da época. Então, quando eles fizeram a guitarra deles, a guitarra de corpo sólido da Gibson, né, Les Paul, eles batizaram de Les Paul né? E, inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui, diz que quem inventou mesmo a guitarra de corpo sólido, quem inventou Les Paul, tá? Porque ele já, no meio dos 40, ele já andava com uma guitarra por aí, se apresentando em alguns lugares, a galera ria da cara dele, que era um pedaço de madeira, basicamente, ela era um quadrado de madeira, assim, né? Uma chapa. E a galera olhava aquilo e achava horrível aquilo. Daí ele pegou e emendou 2 partes, assim, para ela parecer uma semiacústica, e a galera falou, agora ficou legal, agora tá tudo. Que viagem isso aí, mano. É que nem... esse negócio era uma época complicada de tu saber quem é que inventou o quê, né? A gente sabe bem qual a função do Santos Dumont aí, o avião, né? Que tem os irmãos aí. Tem irmão Wright. Exatamente. E, cara, tu pensa que naquela época eles estavam começando tantas coisas, né, cara? Tipo, a guitarra elétrica surgiu nessa época, ali no final dos anos 40, começo dos anos 50, né? Então, eles que deram o pontapé inicial e tudo se baseou basicamente nesses 2 modelos, né? Nessas 2 fábricas, nessas 2 marcas, né? Então, virou... Tu pensa que a Fender, por exemplo, naquela época, fazia guitarras com madeiras bem baratas e que tinha abundância no mercado, né? Então, naquela época, logo no começo ali, eles ocuparam muito ash, muito alder, né? Rosewood, enfim, que tinha bastante no mercado, eram baratas e tal, e a gente se acostumou a ouvir o som dessas guitarras. Então a gente escuta isso nos álbuns, nos discos, né, nas gravações e tal, e a gente acabou acostumando o nosso ouvido. Cara, o nosso ouvido poderia ter sido completamente diferente, educado, se os caras tivessem feito, por exemplo, as guitarras com corpo de mogno. Por exemplo, a Telecaster tivesse corpo de mogno, soar mais grave, por exemplo. Né? Então a gente ia ter outra referência. Então os caras são os pioneiros no lance e é fantástico, né, cara? Eu queria saber o seguinte, tipo, o desenho da guitarra, tipo, o desenho Strato, o Telecaster, a Les Paul, o desenho influencia muito no som da guitarra? Influencia também, cara. Influencia. Hoje, né, o Pablo, eu acho que o Pablo não está mais acompanhando tantos fóruns como a gente acompanhava uma vez, lembra, Pablo? Que a gente estava sempre comentando algumas dúvidas e coisas que apareciam nos fóruns de guitarrista e tal. Hoje a galera está muito no embate de que a madeira faz ou não diferença no som do instrumento, né? Cara, e eu sempre vou defender que faz, e aí a galera diz, faz 5, 10% da diferença do som, mas pode ser que o captador mande 80% do som, e outras coisas na construção do instrumento sejam até mais influentes que a madeira. Mas a madeira, cara, tem um papel fundamental, estrutural e timbrístico no lâmina. Não sei se existe essa palavra timbrístico, né? Mas também é fundamental. E esses... anota aí. E esses 5 ou 10% de diferença, cara, para mim, pelo menos, é suficiente para eu gostar ou não de um instrumento. Entendeu? Então, a quantidade de madeira, o formato do corpo, a madeira que é utilizada, tudo, densidade, tudo faz diferença, cara. Tudo bem que eu não sou um cachorro para ouvir aquelas diferenças assim, mínima, mas eu sinto diferença, principalmente de madeira de escala, cara. Madeira de escala é uma coisa que, para mim, faz muita diferença no som, assim, muita mesmo, tá? E tu deve pegar várias referências, né? Como tu mexe com várias guitarras diferentes, e eu acho que conforme tu vai mexe com a do Pablo, tu mexe com a do fulano, ciclano, tu começa a reparar a diferença, né? Eu acho que até por tu ter mais contato com várias madeiras diferentes, vários modelos diferentes, tu consegue ter essa percepção melhor até que um guitarrista, se duvidar. É que aí que tá. Seja, né? Obrigado. Pô, daí tu me quebra, né? Não, mas falando sério. O Fender não era, gurizada. O Fender não era, porra. Tá certo. Aí, ó.
Né? Pois é. Não, mas hoje hoje eu sou luthier, eu não sou mais guitarrista, porque na realidade Travou. eu sempre fui meio mentiroso como guitarrista. Não, eu digo, eu sou luthier hoje em dia. Eu até toco guitarra, mas eu sou meio mentiroso na guitarra. Agora, fazendo o curso do Pablo, agora tu vai ver uma evolução de guitarrista, tá? Mas sim, cara, eu noto muita diferença. E uma coisa que eu tenho oportunidade de fazer que talvez não, a maioria das pessoas não tem oportunidade de ouvir um instrumento desplugado, cara. E isso faz muita diferença. 99% do tempo eu trabalho com instrumento desplugado em cima da minha bancada, que é aqui atrás, tá? E ali, cara, quando eu tô fazendo uma regulagem, alguma coisa e tal, eu tô sempre tocando, enfim, fazendo um ajuste, alguma coisa, né? E eu sinto muita diferença. E o mais incrível, que às vezes passa... Cara, aqui em cima dessa bancada passa instrumento de R$400 a instrumento de R$80 mil, entendeu? E vou te dizer, tem muito instrumento aí no meio do caminho de marcas que se basearam nesses projetos. A gente falou, Gibson, Fender, etc., que são muito bons instrumentos, cara, com custo-benefício excelente, entendeu? Porque às vezes a galera tem um pouco de preconceito pista, saca? Porque pega uma guitarra, o cara pega uma Stratocaster, cara, aqui atrás tem uma Stratocaster na minha bancada que eu tava trabalhando nela hoje, tá? Aí vocês me atrapalharam. Não, brincadeira. Eu tava trabalhando numa guitarra, uma Stratocaster e tal, né? E é uma guitarra da Eagle. O Pablo sabe bem, né? É uma guitarra que nos anos 90 era uma guitarra super barata, né? E é uma Stratocaster, que é o instrumento mais replicado do mundo, Stratocaster e Telecaster, né? Principalmente. E, cara, é um instrumento muito bacana, um instrumento hiper barato. Então, se tu pegar e mexer nele, fazer um upgrade, alguma coisa assim, ele se torna um grande instrumento num custo-benefício excelente, por exemplo, né? Agora, como tu tem mais esse contato, tipo, o cara tá querendo começar com uma guitarra, o que tu indicaria pra ele? Ele vai ver, ele tá migrando ali do violão pra guitarra. Primeiro, mas nessa pegada início mesmo. Tu sabe que eu trabalhei eu trabalhei como vendedor também de instrumentos musicais, né? E a primeira pergunta que eu fazia para os clientes, né, é que tipo de som que ele toca, né? Aí o cara me falava, eu toco, sei lá, metal. Eu não ia indicar pro cara comprar uma Stratocaster, né? A não ser que a Stratocaster fosse toda mexida e preparada para isso. Aí porque os caras vão dizer, pô, mas não dá pra tocar Strato com Fender? Pô, os caras do Iron Maiden tocam, né? Mas aí que tá. A guitarra é preparada para isso, ela tem uma captação diferente, ela é toda modificada, né? Então, quando eu vendia instrumentos que a pessoa me falava que queria tocar metal, eu geralmente eu oferecia alguma coisa mais voltada para isso, porque eu não ia oferecer pro cara tocar com uma Strato metal. A não ser que ela tivesse um humbucker ou fosse preparada para isso. A gente vê bandas de metal tocando com Fender, o Iron Maiden é um exemplo, né? Então, eu sempre pedia pro cliente o que queria tocar e tal, e ia vendo o que se encaixava melhor dentro do orçamento dele e pro que ele ia tocar. Porque é basicamente isso que o cara tem que saber quando o cara vai oferecer um instrumento para alguém, né? É o que ele toca e se a guitarra o dinheiro que ele tem vai servir para ele tocar aquilo que ele toca, né? Isso aí. Cara, muito interessante, velho. Um negócio que eu queria te perguntar, que não faz muito tempo que eu fiquei sabendo, assim, que quando eu vi aquilo me explodiu a cabeça, é aquela parada das cores das guitarras Strato. Eu não sei se são todos os modelos, eu sei que é a Telecaster e a Stratocaster lá nos primórdios da Fender, as cores eram baseadas em cores clássicas, cores de carros clássicos da época, né? Green, Surf Green e tudo mais. Cara, quando eu vi aquilo eu achei sensacional, porque eu vi um quadrinho, assim, onde tinha cada guitarra e na cor específica que dizia lá, e ao lado da guitarra tinha o carro com aquela cor. Cara, aquilo ali é animal, assim. Como é que foi aquela parada aí? Sabe de onde é que surgiu aquilo ali? Cara, parece, tá? Que o Léo Fender adotou a paleta de cores dos Cadillacs para pintar as guitarras.
no início, cara, nos primórdios da Fender, né, todas as guitarras eram Sunburst, né, de 2 tons de Sunburst, que era o preto para madeira, né, e ele começou, as guitarras eram as Strato principalmente, né, elas eram todas Sunburst. Aí o pessoal começou a pedir outras cores, e aí eles faziam um custom order, né, e custom color também. E ele começou a usar as cores dos Cadillacs, né, que o Surf Green, o Daphne Blue, Fiesta Red. Eu não sei se a nomenclatura para os carros é a mesma, até acredito que não, mas como tu viu naquele quadro, é a paleta de cores dos caras em guitarras. E, cara, tem cada cor ali. E como era mais bonito naquela época, né, cara? Tudo era mais colorido, né, cara? Hoje em dia tu olha pra rua, tem carro preto, branco e prata. Verdade. Só. E naquela época tinha muito carro vermelho, verde, azul, amarelo, enfim, né? Sem dúvida. Cara, show de bola. Nossa, é muito bonito mesmo aquelas coisas. E, cara, o negócio que eu queria te perguntar, assim, é que quando chega nesse assunto de guitarra de luthier, tá? Guitarra custom made, tá ligado? Handmade. E tem essas paradas da guitarra, galera, né, que tem essa preocupação grande, né, com ter um instrumento de marca, né? Hoje em dia a hype tá no outro nível, né? Tá nomes Sir, enfim, coisas de alto nível de verdade, sim, mas de forma mais popular, vamos dizer assim, tem a Fender, Gibson, né, aquelas marcas ali que são super conhecidas. Aí tem muita gente que tem essa dúvida, né, mas vou mandar fazer um instrumento para mim, que por melhor que seja, não é uma Fender, ou não é uma Gibson, ou então se eu quiser vender depois, o preço de mercado vai ser abaixo, enfim. O que tu pensa dessa parada, tá? Da galera que pensa em comprar guitarra com o intuito de revender, ou tu tem essa mentalidade, tu acha que não vale a pena tu mandar fazer um instrumento de acordo com as tuas necessidades, tu acha que esses instrumentos podem se equiparar ou não a essas marcas mais famosas como Fender, Gibson? O que tu pensa dessa parte de instrumentos custom, que a gente fala, né? Tu tá falando guitarras de luthier, né? Você é acostumado a ouvir, né? De ter ouvido as Fenders com o madeirame das Fenders e ter criado aquela referência, né? Fez com que a gente tratasse a Fender e a Gibson como 2 totem, assim, eles são instrumentos perfeitos. Só que, cara, eu toco há 27 anos e eu tive, cara, centenas de instrumentos, tá? Então eu tive experiências de tudo que é tipo. Eu tive dezenas de Gibson, acho que Fender eu tive centenas. Cara, e depois quando eu comecei a trabalhar com luthieria, eu comecei a conhecer instrumentos de luthiers famosos e tal. Não tão famosos também. E, cara, hoje, tá, eu posso... E quem tá falando aqui é um luthier que não fabrica, tá? Até já trabalhei com o pessoal da Gianelli, que fabrica instrumentos. Hoje eu não trabalho mais com eles, mas eu tive a experiência também de fabricar, de ajudar nesse processo, né? Cara, em termos de qualidade que tu pediu, Pablo, comparado a uma Fender e uma Gibson, é muito fácil um instrumento de luthier ser bem melhor que uma Fender ou uma Gibson, por exemplo, tá? Por quê? Porque, cara, a partir do momento que tu entra um luthier, né, um bom luthier, trabalha bem, tu vai chegar lá e vai encomendar um instrumento, o cara vai pegar, vai escolher a melhor madeira para ti, a melhor ferragem, a melhor captação, tu entendeu? Então, é muito fácil, se ele tiver o conhecimento suficiente, capricho, e, enfim, ele vai te cobrar para isso também, né? Ele é certo, ou praticamente certo, que o instrumento vai soar melhor que uma guitarra dessas, principalmente as de linha, né? Fender e Gibson. Porque eu mesmo já tive instrumento Fender e Gibson, que é tão conceituado, que eram ruins e outros nem ruins serviam. Nem para ruins serviam. Tinha uns que eram péssimos. Pablo, a gente teve uma guitarra, uma Gibson, que a gente trocou. Cara, eu troquei contigo porque foi um bom negócio, mas a guitarra era horrível de som, né? Que era aquela nossa Classic. Lembra? Sim. Cara, eu não sei como é que...
era terrível, cara. De som, eu nunca tive uma experiência tão ruim com um instrumento tão caro, entendeu? Mas, enfim, não é porque é uma Fender ou uma Gibson que vai ter uma qualidade extrema, entendeu? Obviamente que tu compra um instrumento de uma marca dessas que vale 20, 30 mil reais, alguns casos, né? Assim como tu encontra de 8, 5, depende até fabricado, depende marca, enfim, né? Então, quando tu compra um instrumento dessas marcas que a gente citou ali antes, que são instrumentos geralmente bem caros, principalmente os fabricados nos Estados Unidos, eles têm um valor agregado alto, mas tu também está comprando qualidade, né? Tu não vai comprar um instrumento de uma fábrica que está aí há 50, 60 anos, sem ter tu tá comprando, tem um certificado quase de qualidade quando tu vê aquele logotipo na mão, né? Claro, tem, entendeu? Tu sabe que não vai ser um instrumento péssimo. Existem instrumentos ruins, isso aí, cara, o luthier pode fazer uma guitarra que não soe tão bem, entendeu? Mas assim, o luthier, ele vai pegar e vai fazer todo o processo, ele vai do começo ao fim. Se ele vai trabalhar com CNC, se ele vai fazer tudo na mão, não importa, cara. A seleção da madeira é uma das coisas principais para tu fazer um instrumento musical, né? E ele vai ter esse trabalho de escolher uma madeira boa, uma madeira leve. O que é CNC, velho? Eu não sei o que é CNC. De repente a galera que tá vendo não sabe também. Explica pra galera o que é o CNC. Até pouco tempo atrás, tá? Um luthier, tá? Geralmente eles faziam o instrumento todo na mão. Era o lance do handmade mesmo. Ele pegava, cortava a madeira, colava, esculpia, né, cortava, fazia tudo a manual. Hoje em dia, cara, tem o CNC, que é uma máquina, como é que eu vou te explicar? Ela é a gente vê muito isso em metalúrgica, coisa arada, né, para tornear peça e tal. É um torno, tá? Só que é um torno para madeira. Então, tu vai colocar um projeto 3D ali, que o cara vai fazer um projeto 3D, ela já sai praticamente pronta, entendeu? E eu sou entusiasta disso, porque a precisão de um CNC é muito maior do que a precisão do ser humano, né? Para abrir slot de traste, para botar um corpo, para fazer uma cavidade. Eu sou, sabe, eu não sou daqueles ruteiros que tudo tem que ser no formão, no martelo, sabe, na serra. Então isso facilita bastante, tá? Voltando lá para o esquema do luthier. Então, seja com o tal do CNC ou a mão, ele vai ter todo o trabalho de fazer uma seleção, se o cara for caprichoso, né? Então, fazer uma seleção das melhores coisas para te entregar um produto muito bacana. Pablo, tu tem 2 guitarras de luthier, né? Tu tem 2... Posso citar os nomes, tudo? Claro. Vai que um dia eles me apoiam, né? Vamos lá. Tá torcida. Patrocina nós. Eu, inclusive. Cara, tu tem 2 N-Zaganin, né? Cara, sim. Tu entendeu? Pegar uma Fender, por exemplo, eu tô com uma Stratocaster tua aqui, né? Pra tu pegar essa tua Stratocaster aqui, tu botar uma Fender do lado dela que tem a mesma qualidade, cara, é complicado. Talvez uma Custom Shop, as Custom Shops são muito bem feitas e tal, tu vai conseguir deixar ali. Agora, aí que tá, cara, é um instrumento que vale menos que uma Custom Shop da Fender, com a qualidade igual, vamos dizer, cara, assim, né? Legal isso que tu falou. Agora, isso me dá um gancho pra uma pergunta, tá? Tu falou ali. Nesse caso aí, tu tá dizendo que um instrumento que nem esse meu aí, tá? Não é porque é meu, tá? Mas tem um exemplo que pegou, que é uma Stratocaster da N-Zaganin, que eu particularmente gosto muito. Ele disse que é difícil tu pegar uma Fender que se equipare a uma guitarra como essa, feita ali de forma custom, né? Cara, através dessa ideia, por que um instrumento feito aqui por um luthier, no caso do N-Zaganin como exemplo, tá? Pode ser muito melhor que uma guitarra Fender feita em série. Qual é a diferença no processo que vai deixar uma guitarra em série não tão legal quanto uma custom como essa N-Zaganin, por exemplo? Já respondeu, cara. É a palavrinha aquela, série, tá? O que acontece? Cara, a Fender lá, ou a Gibson, eles compram um estoque deles de madeira, né? No meio daquelas madeiras ali,
tem madeiras muito bacanas, com a cura muito legal, que são mais leves. Geralmente as madeiras mais leves têm uma ressonância mais bacana, né? Geralmente os instrumentos mais caros são feitos com essas madeiras, né? Só que tem e várias que não são tão bacanas, tá? Então o que eles pegam? Eles pegam tudo ali, é a série, né? Eles pegam ali, vão jogando nas máquinas, nos CNCs e coisa arada lá, vai jogando para peças de madeira, os blank que eles chamam, vão colocando lá, vai sendo feito e tal, vai tendo aquela coisa da fábrica, vai passando pelas etapas da fábrica, chega lá no final, o cara vai regular, vai ouvir, vai passar por um processo de qualidade, tá, os trastes estão bem colocados, o braço não está torcido, não está empenado aqui, vou regular aqui, fechou, pá. Cara, não tem aquela seleção assim, mas essa guitarra, pois tá tudo certo, mas ela não tá soando tão bem, cara. Tu acha que o cara vai pegar e vai dizer, não, peraí, essa aqui não tá soando legal, deixa ela de lado, essa aqui ficou melhor e tal. Não, cara, eles encaixotam e mandam. No meio dessas guitarras de série, velho, tem instrumentos fabulosos, tá? Tem guitarras assim, ó, tipo, tem American Standard da Fender, que soa maravilhosamente bem. Assim como tem umas que parece que são muda, que não falam nada, entendeu? E é assim, já na questão, aí a gente falou da série. Aí essas divisões custom shop que eles têm nas fábricas, aí são luthiers, entendeu? Mesmo que seja um time de luthiers, eles têm os team builder e tem os master builder, que o cara pega, começa e termina o instrumento ele. São instrumentos caríssimos, tipo, na Fender tem o John Cruz da vida, a Gibson tem os seus master builder e tal. Até parece que o John Cruz saiu da Fender, mas enfim. E, cara, ali sim, eles vão pegar e vão fazer toda essa seleção como se fosse um luthier, tu entendeu? Então é por isso que um instrumento de série é mais difícil de tu pegar um instrumento fantástico. Geralmente ele tem um padrão de qualidade, que é o standard, né? Tu entendeu? Exato. Ou na base do teste, né? Tu vai numa Guitar Center nos Estados Unidos, tu pode testar 30 guitarras. E lá tu escolhe uma. Aqui no Brasil, geralmente tem uma ou duas, quando tem duas cores diferentes, às vezes uma soa melhor, mas tu não gosta da cor e vai levar outra. Entendeu? Às vezes tem também. Para nós aqui já é mais difícil, mas lá para eles não é tanto. E então o lance da serilização, esquece, essa palavra eu nunca vou falar. Mas o lance disso aí. Então, vários instrumentos da linha de montagem lá, centenas de instrumentos por dia. No meio desses vão ter instrumentos bons, ruins, péssimos, bons e muito bons, entendeu? Vai na sorte. Aí o instrumento de luthier é mais fácil tu pegar e ter uma qualidade quando tu escolhe tudo e faz um projeto pro cara, entendeu? E o cara vai poder escolher um monte de coisa que talvez ele não possa escolher, entendeu? Numa dessas de série. A chance de dar ruim é menor. Com toda certeza. Então, esse negócio de dizer assim, ó, Fender é Fender, Gibson é balela. Porque nem sempre tu vai ter um padrão de qualidade. Não, esses instrumentos, Pablo, eles têm um padrão de qualidade, tá? Padrão de qualidade. Talvez não tenha um padrão sonoro, entendeu? Talvez o padrão sonoro não seja... Agora, o padrão de... Então, esses instrumentos, quando eles saem da linha de montagem, geralmente eles têm um padrão de qualidade. São instrumentos bem alinhados, com os trastes muito bem colocados, muito bem pintados, bonitos, né? Mas talvez ele não tenha um padrão sonoro tão top assim, né? No meio dessas centenas de guitarras que saem de lá, que nem eu falei antes, tem vários instrumentos que são ótimos, entendeu? Muito bons e tal. Aí, Pablo, a tua pergunta. Instrumentos da Fender e da Gibson talvez não sejam tudo isso. Cara, hoje tem dezenas, centenas, sei lá, de instrumentos muito melhor que Fender e Gibson. A gente fala Fender e Gibson por uma questão daquele negócio que a gente estava falando antes, os caras que basicamente criaram a coisa toda. Mas, olha a Paul Reed Smith, tu entendeu? Nossa. A Paul Reed Smith... o padrão é super alto. A Music Man, cara, eu tive uma Music Man, o troço era fantástico. Eu não sei se chegou a conhecer ela, Pablo. O troço era um outro padrão. Fábrica, inclusive, que o Léo Fender montou depois que saiu da Fender. Entendeu? Os instrumentos bem mais, vamos dizer assim, o padrão de qualidade deles
né, bem mais alto. E aí já alinhar esse padrão de qualidade mais alto já é mais fácil ter um padrão sonoro mais alto também. Pelo que cara, entendi, a variável desse negócio todo é a madeira, porque os trapos conseguem manter um padrão porque é ferro, as cordas conseguem manter um padrão porque também é ferro, a madeira que vai influenciar no negócio, que nem a gente falou lá no início. Então o luthier consegue ter a seleção melhor da madeira do que uma fábrica. É essa a variável do negócio, então, né? Cara, a madeira, Léo, assim, ó, a madeira é mais uma questão estrutural, então, do instrumento, tá? Ele influencia sim no timbre, mas também não é tanto, tá? Tem muitos outros fatores que influenciam, cara, muitos outros, tá? Mas estruturalmente falando, sim, a madeira é o principal. E, cara, já que tem esses... Então, tu vai construir um instrumento, tá? Tu pega, escolhe todas as madeiras, faz um blend de madeira, tu faz o que tu quiser com as madeiras, né? Tu monta a guitarra que tu quer. Se a madeira for de uma qualidade mais bacana, essa porcentagem que faz a diferença da madeira no som da guitarra, geralmente é melhor. Né? Então, tu vai ter um nível de assertividade maior. Né? Mas cara... Deixa eu te perguntar uma coisa, acho que até faz sentido com o que o Léo perguntou ali. Por exemplo, assim, tá, tu montou uma guitarra que ficou top, tá ligado? E aí, se tu pega e começa a replicar ela em série, quais são as variáveis ali que vão transformar, tipo, naquela série de 100 guitarras, vai fazer uma ser muito boa e uma ser ruim? A tua pergunta é ótima, tá? Porque tu pensa assim, ó, tu tá lá na fábrica, aí a gente tem que fazer 150 American Standard hoje, né? Cara, assim, ó, todas, o que vai mudar é a cor. Todas têm vai ser o mesmo projeto. Vai ser uma Stratocaster de corpo de alder, tá? Com braço de maple, scala e rosewood, né? Com a mesma captação, American Standard, a série, tá? A gente chega lá e faz 150 instrumentos, tá? Com o mesmo captador, a mesma elétrica, tudo isso. Cara, captador pode mudar o som. Pode ser um pouquinho mais enrolado, menos enrolado. Cara, até solda pode mudar. Tem tantas coisas. Mas, aí que tá. Se tu tem um padrão, né, que basicamente tudo ali a diferença de um para o outro. Ali, esse captador aqui, que eu vou botar nessa aqui, é um pouquinho diferente dessa aqui. Cara, a regulagem do instrumento muda o som. Não existe, Rafa, não existe guitarra gêmea, tá? Tu não vai pegar duas guitarras feitas pela mesma pessoa no mesmo dia, elas vão soar igual. Porque talvez elas não sejam reguladas iguais. Talvez alguma coisa na madeira do corpo daquela guitarra faça com que ela soe um pouquinho diferente que a outra. Talvez a quantidade de voltas no captador seja diferente, mesmo que seja mínimo, entendeu? Então, cara, tu não pode dizer assim, ó, eu tenho uma American Standard, mas ela soa diferente da tua, mas não devia. Não, ela deveria, ela tem que soar assim, porque, cara, é quase um troço vivo um instrumento musical, tu entendeu? A gente tá falando de madeira, a gente tá falando de várias variáveis que podem fazer a diferença no som. Pode ser a madeira, pode ser o traste, pode ser a altura da corda, pode ser a altura do captador, pode ser o jeito que o cabo que o cara usa para ligar no instrumento, no amplificador, cara, tudo muda, entendeu? Sim. Então tu tem que escolher um instrumento para que se acerte no teu ouvido, que tu chegue e diga, pá, soa legal, compra, cara, fica com o teu instrumento, não te baseia porque o cara tem uma guitarra que é uma série melhor e tal, talvez ela não soe tão bem quanto a tua, que é de uma série inferior e tal, tu entendeu? Então tu tem que gostar do instrumento e comprar, não importa a marca, não importa quem fez, não importa se é de luthier e tal. Antes, Pablo, tu falou do lance do preço, né? Se uma guitarra de luthier desvaloriza. Cara, hoje em dia já mais não tanto, tá? Que a cultura tá mudando bastante em relação a instrumentos de luthier, tá? Mas quando o cara compra um instrumento, ele não deveria comprar. Eu aprendi isso depois de muito tempo, tá? Ele não deveria comprar um instrumento pensando em vender, entendeu? Ele deveria escolher um instrumento dele por causa do som e se manter com ele. E, cara, aí que tá. Ele nunca... porque tem um grande lance, né? Se ele gostou do instrumento e ele vender, talvez ele não consiga um instrumento que soe igual àquele. Justamente por causa daquela coisa que não existe instrumento gêmeo, cara. Não existe dois instrumentos que soam exatamente iguais. Eles podem soar muito parecidos, mas iguais não.
Desculpa me interromper. A grande diferença, então, que eu pude notar da parada, assim, é que é quase que como quando é um luthier que está fazendo, o controle de qualidade está em cada passo que é dado na guitarra, né? Exato. E na série, então, tipo, ela é toda feita para depois passar por um controle de qualidade e dar o último ajuste ali, talvez, na guita ali. E tem uma variável ainda aceitável. O luthier, tipo, se ele pegou uma madeira, ele viu que aquela madeira não está muito legal, ele já troca aquela madeira antes de começar a desenhar a guitarra. Ele vai fazer a guitarra com aquela madeira, entendeu? Uhum. E nas fábricas não, jogar em cima do CLC e vai fazer, entendeu? E... Rafael, uma vez eu vi o guitarrista, o Faísca, manja? O guitarrista famoso, falando que uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Vamos ver o que tu pensa disso. Que muitas vezes tu pode pegar uma árvore, velho. Vamos pegar um cedro, tá? Que é a madeira brasileira. Dependendo do ponto da árvore, da mesma árvore, o som daquela madeira pode ser diferente. Dependendo da árvore. Completamente diferente, cara. Por causa que, cara, tu pensa só, tu tocou uma corda, a corda vai ter uma ressonância, ela é um conjunto de coisas, né? Tu vai tocar a corda vai ressoar no instrumento, vai passar por um traste, vai passar, se ela estiver fazendo um acorde, ela vai passar por uma captação, ela vai passar, vai ter diferença da escala, da corda que é usada, da madeira da escala e tal. Cara, mesmo sendo da mesma árvore, entendeu? Talvez tu corte um pedaço que tenha mais veios que o outro e ela tenha uma ressonância diferente e vá só diferente no final, entendeu? Então é isso, não existe instrumento gêmeo nem da mesma árvore, cara, nada, não tem como, entendeu? Tu tem que eleger um instrumento para ti e ficar com ele, e ter vários, fazer teste, tudo é possível, entendeu? E outra, um instrumento que é ruim para ti, é da mesma árvore lá, tá, Pablo? Um instrumento que é ruim para ti, talvez para mim não seja. Sim. Né? O som, cara, é conceitual, não é todo mundo que tem o mesmo ouvido, não é todo mundo que quer ouvir as mesmas coisas, entendeu? Cara, tu que é o que as tuas aulas focam justo no feeling e tal, cara. Até o jeito que tu toca no instrumento, conforme tu toca, a palhetada que tu toca, o som já sai diferente, entendeu? Então, a gente não pode pegar e ficar bitolado naquele negócio assim. Pá, cara, minha guitarra é ruim. Bah, a minha guitarra, pô, eu comprei na mesma loja que o cara, as guitarras são do mesmo ano e tal. Cara, não tem instrumento igual, tu tem que fazer uma seleção do instrumento que tu quer comprar e ser feliz com ele, entendeu? E não ficar bitolado com outras coisinhas, assim, tipo, pois é, a cor da guitarra do cara é mais bonita, não sei o quê, entendeu? Claro que é uma brincadeira, mas tu tem que escolher pelo teu ouvido, cara, às vezes não é nem pela marca, madeira, coisa, porque como a gente falou, pode sair duas guitarras da mesma árvore e tal, e não só eram iguais. É aqui casa contigo. Isso é interessante, né, Léo? Porque eu falo muito isso nas aulas, né? Que muitas vezes a galera entra nesse mundo, né? A gente tá falando aqui de um aspecto técnico da guitarra, né? Uma parada física ali. A gente tá meio que da coisa que eu falo que a gente tá dentro da bolha do mundo da guitarra. Tá falando do instrumento, né? Toda a magia que envolve a madeira, a fabricação, tudo aquilo ali, né? Mas no fim das contas, isso, passando todo esse processo, ele não passa de uma ferramenta, né, velho? Para tu levar emoção para as pessoas, né? No final de todo o processo, toda a cadeia da sequência, né? Sai da tua guitarra, passa pelo cabo, os pedais, amplificador, microfone, alto-falante, microfone, um PA, ou então um falante, um fone, quando as pessoas estão ouvindo a música já gravada, enfim. Tudo isso lá no final vai se transformar em emoção, né? Então, muitas vezes a galera fica tão apegada a esses detalhes técnicos, né? O agudinho do cedro aqui é menos do que o mogno. E, no fim das contas, a galera acaba esquecendo, né? Que é uma ferramenta para te ajudar a emocionar, né? Então, é legal a gente debater isso aqui, é divertido, é bacana, o pessoal gosta de saber a respeito, né? Mas, às vezes, tem gente que fica preso nesse mundo e acaba esquecendo do real propósito, né? Que é fazer música. Então, é uma parada muito interessante, né? Sabe, tem alguém tocando aqui minha campainha, mas viu, vizinho? Agora eu não posso, que eu tô aqui fazendo um podcast. Pois eu atendo. Só deixa eu ver quem é sério mesmo, gurizada. Só deixa vai lá.
Vamos seguindo, então. Tipo, Pablo, quando é que tu te deu conta na tua vida de guitarrista que, claro, o instrumento é importante, mas deixou de ser bitolar a tua cabeça por causa disso? Cara, massa pergunta. E eu me lembro exatamente quando é que foi. Isso começou a mudar pra mim, velho, quando eu comecei a compor. Eu não sei se é assim pra todo mundo, tá? Mas foi pra mim. E por quê? Não sei. Sinceramente, não sei te dizer. Mas foi quando eu comecei a compor, talvez por ter entrado num processo criativo de forma mais intensa, vamos dizer assim, sabe? Tu se adentrar a parte de composição, tipo, pensando na estrutura da música, na melodia, na letra, nos arranjos, tu começa a entrar tanto nisso, essa parte que tu começa a te preocupar com isso, que é um momento, sabe, que tu sai da bolha. E de repente tu tá aqui já, nem tá te dando conta que tu tá nesse processo criativo, e de repente tu olha pra cá de novo e diz, cara, mas por que eu tava tão preocupado com isso tudo, se no fim das contas isso aqui que conta, sabe? Eu não sei se eu consigo me fazer claro, sabe? Mas foi um processo natural, assim, sabe? No momento que eu comecei a criar, eu comecei a me desprender um pouco dessa parte mais técnica, porque eu era o que a gente chama o cachaceiro da guitarra, sabe? Eu não parava com pedal nenhum, não parava com guitarra nenhuma, tava sempre nessa busca do timbre perfeito, tá ligado? Só que, na verdade, eu já tinha achado o timbre perfeito há muito tempo. O que eu tava fazendo era simplesmente satisfazendo um impulso, sabe? De ter um instrumento novo, sabe? De ter aquela sensação de ter um brinquedo novo na mão, tá ligado? Que depois de pouco tempo passa, sabe? Então, foi basicamente esse momento aí. E, cara, e será que tu não ficava... Porque assim, tu falou, pô, que foi quando tu começou a compor, né? Será que tu não ficava, tipo... Tu te deu conta que tu tava... Tipo, tu começou a criar a tua identidade, o teu som, e parou de tentar imitar o som dos outros? Porque antes, de repente, tu ficava correndo atrás de tentar imitar o som dos caras. Ao invés de pegar e botar a tua pauleira no negócio. Cara, eu não digo assim que eu tentava imitar, tá ligado? Mas é inegável que quando eu comecei a compor, eu comecei a descobrir uma identidade mais forte. Porque tu te imerge nesse processo criativo e instantaneamente tu começa a entender as coisas que tu sente que tu nem sabia que tu sentia, sacou? Então, respondendo a pergunta de forma um pouco mais objetiva, assim, cara, não acredito que eu copiasse os caras, tá ligado? Eu já tinha uma ideia, assim, de ter uma forma de fazer os arranjos, nunca fui um cara de copiar muito, sempre procurei fazer as coisas do jeito meu, assim, por mais que não fossem músicas minhas, tá ligado? Mas eu descobri realmente a minha identidade musical no momento que eu saí dessa parada que eu vivia, né, em busca do timbre, do som perfeito, sabe? Sendo que eu já tinha achado o som perfeito, sabe? E estava só me satisfazendo aquele impulso de ter um instrumento, um equipamento novo. Então, basicamente foi isso, assim, eu comecei realmente a enxergar a minha identidade verdadeira quando eu saí desse processo de estar mais criando em cima das músicas dos outros, vamos dizer assim, né? Porque eu nunca copiei, essa é a verdade, assim, mas eu criava mais dentro das músicas dos outros, porque eu estava acostumado a fazer covers por muito tempo. E quando eu comecei a criar, eu vi que tinha uma identidade e foi a partir dali que eu comecei a explorar mais isso, com certeza. Sim. Cara, e esse é o que tá ali, é um grande problema dos guitarristas em geral, né, cara? Esse lance da identidade. Porque a grande maioria dos guitarristas, isso é bem polêmico. Isso é uma pergunta que você podia fazer, inclusive, Rafa, lançar ali, que é bem interessante. Cara, a grande maioria dos guitarristas não tem uma identidade, entendeu? Eles tem uma referência sonora de algum artista que eles curtem e vão procurar aquele som, cara, comprando o mesmo instrumento, o mesmo amplificador e tal, e aí se matam quando tem tudo, gastam uma grana absurda para chegar lá e não soar nem perto às vezes, entendeu? Sendo que são tantas coisas que a gente estava falando ali antes, né? Aquelas tal das várias variáveis ali que fazem a diferença no som, cara, que talvez por um detalhe, que talvez seja o próprio feeling, né, Pablo? O cara não vai tirar o som tendo equipamento igual, cara, entendeu? Então, cara, a música em geral, assim, é uma coisa bem complexa, né? E criar essas filosofias, cara, mais atrasam o cara do que dão um norte pro cara dizer assim, não, pois é, né? Se o cara pegar e se despir assim, não, eu tenho uma Stratocaster da Fender, um amp Fender, eu tenho um Super Reverb da Fender igual do Steve Ray Vaughan, tenho o mesmo pedal e tal, agora eu vou tirar o mesmo som. Cara, isso me atrasou anos como guitarrista,
querer tirar o som do Steve Ray Vaughan com uma Stratocaster, né, Pablo? Que acho que todo guitarrista quer. Cara, isso é um inferno pro cara, porque o cara nunca vai conseguir tirar, velho, nunca. E eu não conseguia usar a Stratocaster por causa disso, velho. Eu queria, mas não tirava o som que eu queria. Aí uma hora eu parei e pensei, cara, mas tá, por que eu quero tirar o som do Steve Ray Vaughan se eu não sou o Steve Ray Vaughan? Eu não toco blues, velho. Tu entendeu? Daí eu comecei a procurar um som pra mim com a Stratocaster, cara, e quando eu descobri, cara, parece que eu tinha começado a tocar de novo, assim, e foi a melhor coisa da minha vida, porque daí eu virei estrateiro feliz, tu entendeu? Eu toco esse Deixa eu te perguntar o sentimento que tu sentiu. Tu saiu de um sentimento de estagnação, um sentimento de puta merda, não consigo evoluir pra um sentimento puta merda como eu amo o que eu faço. Foi mais ou menos isso? Não era nem estagnação, era frustração total, Léo. Era complicado o troço, porque, tipo, pá, cara, tô com todo o equipamento aqui, mas não tá rolando. E sabe o que é pior? O Pablo deve ter passado muito por isso. Aí tu chega um belo dia, tu pega, toca e pá, é o som. Achei. Bate foto da equalização do amp, cuida tudo, de tudo. Aí, Não cara, mexe. tu vai tocar, não mexe. Daí tu vai tocar no outro dia ou horas depois, cara, e não é. Entendeu? Muito que tá aqui, ó. Não é nem aqui, velho, é aqui. Entendeu? Tu tem que botar na tua cabeça o som que tu quer tocar e o som que tu quer fazer, o teu timbre e não o timbre do cara. Porque senão tu tá fadado ao fracasso desde sempre. Porque o cara vai dizer assim, ó, ah, pois é, consegui tirar o som do Van Halen. Tá, mas e daí? Por que tu vai tirar o som do Van Halen se tu não é o Van Halen, velho? Tu pode tirar o seu som e ser muito melhor. Tu sacou? O mérito então, continua cara, sendo do Van Halen, né? Hã? O mérito continua sendo do Van Halen. Exato. Ele foi o cara que... Ele é uma referência, né? A gente guitarrista tem essa coisa de ter as referências e querer tirar o som dos caras. Cara, e esse é um erro gravíssimo, cara. Se tu fizer isso, tu tá mal. Tu tá ruim mesmo, sabe? Tem que ter tua personalidade. O Pablo falou uma coisa. Primeira vez que eu ouvi uma banda do Pablo tocando foi a General Elétrico. Cara, eu senti ali que o troço era diferente. Não só o Pablo, a banda toda era muito boa e tal, saca? Eu ouvi aquilo e disse, cara, olha só que legal, ainda tem alguma coisa boa. Mesma sensação com a Pedra agora, tu entendeu? Então, tem que ter uma identidade, uma coisa diferente, mesmo, não que seja mais do mesmo, mas sendo rock, que a banda era de rock, sendo rock, e tem zilhões de artistas de rock, tu ouviu alguma coisa que soa diferente, quando tu vai avaliar o porquê que tu gostou, é justamente isso, porque não é uma cópia, não é uma chupação de uma banda, tu entendeu? E é um troço muito bacana, muito bem feito, com pessoas que têm alma, que têm feeling, que botam isso pra fora, que externam isso como uma ferramenta. Os nossos instrumentos são só ferramentas, velho, entendeu? E é isso aí. Caralho. Massa, do caralho mesmo, do caralho. Ô, Pablo, e o quanto, tipo, tu sente que o lance, toda a regulagem do instrumento ali, por exemplo, que a Rafinha faz, sabe? Todo esse universo que eu, cara, particularmente, eu não sei nem como é que eu vejo se a minha guitarra tá desregulada ou não. Eu não tenho noção disso. Sim. Sabe? É uma dica interessante pra mim. Mas, tipo, aonde que tu, tipo... Eu vou te dar uma dica, Rafa. Traz a guitarra pra mim. Boa. Mas, meu, tipo, eu não sei a hora de levar, entendeu? Toda hora é hora, velho. Mas, tipo, em que momento que tu nota que isso começa a influenciar o teu som, Pablo? Que tu começa a sentir que não tá legal, assim, ou que, cara, poderia estar melhor? Cara, pra mim, tá? Eu não sou, assim, um extremo manjador dessa parada toda, tá? Mas pra mim, tá muito ligado à tocabilidade do braço. Por exemplo, quando os trastes já estão começando a ir pra banha, tá ligado? Tu vê que os trastes já estão meio achatados, uns pedacinhos, sabe? A escala, por exemplo, a minha guitarra foi pro rapa por quê? Porque ela tava na rapa do tacho, tipo assim, os trastes já estavam tudo balhado. A escala tava cheia de como é que chama aquilo, Rafa? Umas ondulações, assim, tanto que ele lixou a escala, o raio dela era em 9, foi pra 12, é isso, Rafa? 12,5 foi pra 12.
Exato. Ela já tinha os buraquinhos na escala de tanto usar. Isso, Então, tipo, tem muito a ver com o conforto que tu tá ligado, que tu tem. Por exemplo, assim, ó, e cada um tem um jeito de curtir, né, meu? Por exemplo, assim, uma coisa muito comum da galera que é shredder, que toca rápido, toca metal, essas coisas, é o pessoal usar as escalas tipo Ibanez, que tem a escala bem chapada, bem reta, né? E com corda super baixinha. Isso facilita na parada técnica, né? Tu consegue tocar com mais velocidade, com mais fluência. E muita gente, inclusive, faz o quê? Escalopa a escala, tipo assim, se a escala da guitarra é reta, os caras, digamos que se fossem todas as casas, então traste. Os caras que curtem essa parada de velocidade, que nem o Malmsteen, por exemplo, tem um trecho do braço pro final, que eles começam a escalopar, eles fazem tipo assim, como se a escala deixa de ser reta em umas casas e fica assim, ó, fica oval, sabe? Tipo, tu não pressiona a corda contra a escala mais, tipo, é só basicamente a corda no traste. É isso, Rafael, que fica quando tu escalopa. Basicamente, então tu faz um corte côncavo nas casas, né, entre os trastes, para quando tu for tocar, porque a corda ela não apoia no braço do instrumento direto, apoia nos trastes ali, né, mas se o traste está mais baixo, então tu vai ter uma resistência um pouco maior, tu vai sentir a madeira, né, isso acaba fazendo com que talvez tu perca um pouco de velocidade, então, até no movimento reverso que tu está fazendo, para pressionar aquela corda, do movimento de sair da corda, e de novo aquilo tem aquele atrito com a escala, né, com a madeira. Então eles escalopam, fazem deixam as casas côncavas nesses trastes para não ter esse contato. Cara, eu não sou muito adepto do troço, né, não curto muito, mas tem gente que adora, né? Adora. Então, sim. E como eu estava dizendo ali, Rafa, porque onde é que eu vejo, né? Basicamente, cara, é na tocabilidade do braço da guitarra ali, né? Porque às vezes tu tem parte que às vezes começa a trastejar, tá ligado? Ou então a guitarra já não tá tão leve quanto era, mesmo tu utilizando o mesmo encordamento, tu sente que a guitarra já tá mais pesada, tu não consegue mais fazer as coisas, os bends com facilidade que tu tinha, sabe? A guitarra, eu curto a guitarra bem confortável. Tem gente que curte a galera do blues, tem essa filosofia que pra tocar tu tem que sofrer, tá ligado? Tu tem que rachar as costas, tu tem que lanhar os dedos, tem que tirar filezinho dos dedos quando toca, tá ligado? Eu já não curto mais hoje disso aí, tô ficando velho, eu quero tocar, quero me emocionar sem fazer força. Então, basicamente, o conforto que se esvaece é um sinal para mim de que a guitarra precisa ser regulada. Para mim. Cara, os instrumentos quando chegam aqui, Rafa e Pablo, e Léo também, os instrumentos quando eles chegam aqui, as queixas são essas, do conforto e também, principalmente, a questão da afinação, a precisão do instrumento, né? Tem muita gente que chega aqui e diz, minha guitarra não afina, né? Verdade. Bem lembrado, eu tinha esquecido isso aí. As oitavas também é uma coisa que costuma ir pra banho, né? Tipo, tu toca com o misão solto, aí quando tu toca o harmônico na 12ª casa, tu vê que já no afinador ele já não está idêntico, né, à corda solta, então quer dizer que tá com problema de oitava. Então isso é bem lembrado. É outra coisa que é fácil de detectar, né? Quando tá precisando regular. Exato. E, cara, esse processo acaba acontecendo às vezes no meio do tempo de vida útil do encordamento, né? Tu colocou o encordamento, mandou pro luthier. Ele fez toda uma regulagem e tal, e lá pelas tantas a corda já tá mais velha. Tem gente que não troca quase de corda, né? Mas a corda tá mais velha e começa a sentir que o instrumento não tá afinando tanto. Cara, muda muita coisa no meio desse caminho aí. A corda vai desgastando, vai perdendo até a própria massa da corda mesmo, né? A espessura da corda, tu vai mudando ela, tu vai amassando a corda e tal. Então, muitas queixas do pessoal é a questão da afinação. Mas o principal é o lance do conforto, que eu também, Pablo, né, eu como guitarrista, também. Quando eu sinto que eu vou ter que dar um trato nos meus instrumentos, assim, hoje em dia eu toco muito menos do que eu tocava, né? Mas, por exemplo, essa semana eu peguei uma das minhas guitarras, que estava com encordado. Cara, tava mais de um ano, as cordas em cima, eu praticamente não toco essa guitarra. E eu pensei, vou dar um jeitinho nela, né, cara? Eu toquei um pouquinho com ela para ver como é que ela tava. Cara, tava bem desconfortável, entendeu? Eu tava sentindo que, como o Pablo falou, tava fazendo um pouco mais de força, né? Essa guitarra já é uma guitarra um pouco mais velha, os trastes já estão mais baixos, então torna a guitarra ela um pouco mais dura, né? Vamos dizer assim, né? Ela fica mais... Tudo que tu vai fazer tem um pouco mais de resistência, né? Então eu peguei, desmontei ela toda, fiz tudo que eu faço geralmente, né?
Que são cara, não é todos os instrumentos também que eu regulo igual, né? É aquilo que eu te falei, cara, hoje eu tava pensando uma coisa, essa guitarra que tá aqui atrás que eu falei antes, essa guitarra, por exemplo, eu peguei, olhei para ela quando eu botei em cima da bancada, assim, cara, ela tava horrível, assim, de ferrugem e coisa arada e tal, eu olhei para ela e disse, meu... Aliás, eu nem pensei, eu peguei e fui pegando já, né, a parafusadeira e coisa, já desmontei toda a guitarra, daí lá pela estante eu falei, pô, mas por que eu tô fazendo isso, né, que eu tô desmontando toda ela, eu vou cobrar exatamente a mesma coisa que eu cobraria sendo um processo mais simples, né, mas, cara, é que o que eu faço, tu entendeu? Aí eu peguei e disse, não, eu vou recuperar todos os parafusos que estão enferrujados, enfim, vou dar um trato nela geral, né, e fiz isso nesse instrumento, tá ficando muito bacana, e eu também adoro ver o resultado, né, e quando eu fui fazer na minha, peguei, desmontei, fiz tudo isso que eu faço para os clientes e tal, montei, cara, quando eu montei, eu troquei o cover dos captadores, Pablo, a capinha dos captadores também, que já estava, ela é dourada, os captadores, a capa, e ela já estava quase sem cor, né? Aí eu encomendei, chegou as capinhas, coloquei também, então aproveitei para fazer todo esse processo. Cara, eu redescobri a guitarra. Aí eu mudei uma coisinha nela ali que eu não curtia tanto, assim, que era uma resposta de agudo que estava me enchendo o saco um pouco no ouvido. Aí eu pensei, pô, vou dar uma baixadinha aqui no polo, aqui nos parafusos ali, Pablo, do humbucker, né? Vou dar uma baixadinha aqui, cara, a guitarra ficou espetacular, entendeu? Então eu peguei um instrumento que eu já tocava pouco, quando eu fui pegar ele, eu senti que ele não estava legal e transformei ele numa coisa muito bacana. Então é justamente isso quando o instrumento conforto e o lance da precisão de afinação e coisa arada e tal, que é o que mais chega aqui. Aí instrumentos que sofreram acidentes também, né, que tem o headstock quebrado, que aconteceu alguma coisa com alguma peça, então é basicamente isso. E aí essa é a hora, tu entendeu, de mandar pro luthier. Cara, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Como é massa a gente conversar com alguém que é apaixonado pelo que faz, né? Tipo, transcende, tá ligado? O amor pela parada, assim, com o Rafael é incrível, né? Tu vê o amor que ele tem pelo que ele faz. Então, vou dizer um negócio que muito dele tá falando conosco aqui hoje. Eu sou responsável, porque eu fui o cara que encheu o saco dele pra abrir essa luthieria. Ele tá de pano, tá ligado? Eu enchi o saco. Faz isso, velho. Eu devo muito ao Pablo. E, cara, às vezes sério, eu falando, eu me entusiasmo tanto que eu me sinto um boca aberta, velho. Parece que eu tô falando, assim, da mina mais linda do mundo, que eu sou apaixonado por ela, assim, saca? Às vezes eu fico pensando, putz, eu falo demais, eu vou ter que pegar um pouco mais leve aqui, porque, assim, eu amo o que eu faço e, cara, é muito massa. Enfim, né? Massa. Ô, meu, e me diz uma coisa, tipo, agora tu é aluno do curso mestre do Feeling também, né? E o que te fez entrar pro curso? Cara, olha só, muito antes do Pablo ter o curso, tá? Eu já era fã do Pablo. E também tem outra coisa, tá, Pablo? Eu também te incentivei pra caralho, dizer, porra, Pablo, tu toca pra caralho, tu tem que fazer essas coisas, tu tem que pensar mais longe, tal. Porque, cara, o Pablo tem um talento incomum. O Pablo é um guitarrista bem diferenciado, né? E, cara, muito antes de ele ter o curso, eu já, assim, gostava muito de ver ele tocar e queria aprender várias coisas que eu queria ver, tu entendeu? Cara, aí quando ele fez o curso, meu Deus, né? Eu disse, pô, agora é a hora, né? E ele veio morar em Caxias também, teve toda essa questão, porque cara, eu tiro dúvidas com o Pablo às vezes no WhatsApp, velho. Eu tá louco? eu sou privilegiado, velho. Tu entendeu? E é bem isso aí, cara. Eu senti, o Pablo, ele tem um sentimento, é o lance que ele falou, serve pro Pablo, cara, ele ama o que ele faz e faz muito bem, cara, e cara, ele tem uma dedicação que também é incomum nas pessoas, ele tem uma meta, um foco e vai, porque, cara, tu chegar pra alguém e dizer assim, cara, o negócio é o seguinte, eu sou guitarrista, eu vou viver da guitarra e vou fazer o que eu amo e, cara, eu vou ser feliz bem sucedido fazendo isso. Cara, se tu falar isso pra qualquer pessoa, o cara vai dizer, meu, tu é louco da cabeça, tu desiste, tu não vai conseguir, ou o cara vai te tirar pra vagabundo, qualquer coisa, tu entendeu? Menos o cara vai acreditar em ti, né? E o Pablo, cara, quando o Pablo me falou que ele ia se dedicar, eu juro pra ti, eu pensei, tá, será?
Pô, o cara tem um trabalho bacana, tudo bem que não gostava tanto, né, Pablo? Mas o cara era concursado, então eu pensei, putz, cara, mas não vai ser eu que vou dizer pra ele não ir, né, cara? Porque, cara, sempre quando alguém me fala alguma coisa, eu me ponho no lugar da pessoa, né? O cara tem que ter empatia. Eu sou um cara que eu tenho 3 filhas, eu tenho pessoas para pagar, então eu tenho que ter uma estabilidade, então é uma coisa que me deixa com medo. Por isso que eu não abri a Rafinha, sabe, Pablo? Tu sabe disso, né? Muitas vezes eu falei, pô, e se chegar no final do mês, cara, e não der certo, entendeu? Se eu não tiver o dinheiro para depositar lá, ali, ó, entendeu? Não é isso que eu quero, né? E quando o Pablo falou isso, eu fiquei meio assim, disse, cara, será que vai dar certo? Aí, quando ele começou a me falar a ideia dele, cara, aí eu não tive mais dúvida. Aí eu disse, não, ele tem que fazer. E eu sempre comento com a Vitória, né, que é minha namorada. Eu disse, cara, logo no começo, quando começou a dar o boom da coisa, assim, eu falei, o Pablo vai se dar muito bem. Porque ele é um cara que correu atrás do sonho dele e conseguiu. E estamos aí, né, cara? Pô, o cara tá famoso, milionário, né? E é isso aí, velho. Coisa de louco. Só falta o Nário, né? O milho já tá. Tem pra caralho. Ele falou pra vocês que ele tá milionário? Pablo. Pois é, agora tô abrindo o jogo, agora me entregou. Presta uns pila. Inclusive, aquela guitarra de 80 mil que eu falei é do Pablo. Inclusive, ele me trouxe a guitarra nessa Mercedes nova que ele comprou agora, né, Pablo? Gostei muito do teu carro, viu? Sim, é uma 89. 89? Pô, se fosse, seria bom, né? Mas, meu... Só uma coisa. É incrível, né, como o sinônimo de... Que, inclusive, eu falei isso, como sinônimo de o cara ser bem sucedido e tal é dinheiro, né? É foda isso aí, cara. É complicado. Cara, tudo bem que real... a melhor coisa que tem, pá, né, que venha muito dinheiro para todos nós, mas, cara, a gente não deveria pensar somente assim, né, cara? Ô, Rafa, olha só, meu, uma parada, tipo assim, ó, ser bem sucedido, hoje eu tenho um pouco disso, assim, porque eu já tive imobiliária, sabe, eu já tive bem sucedido financeiramente, assim, mais do que eu tô hoje na vida, assim, sabe? Mas, velho, eu não trocaria a liberdade que eu tenho hoje pelo dinheiro que eu tinha ontem, sabe? E cara, assim, ó, o dinheiro, cara, querendo ou não, assim, é nítido no que tu falou aquela hora ali, tá? Tu pegou e disse assim, poxa, a guitarra que tá aqui atrás, eu comecei a ver, comecei a pegar a parafusadeira, comecei a desmontar toda ela e tal, e cara, porra, assim, ó, tu não é um trabalho que tu talvez esteja cobrando para tudo isso, que tu não sabe aquela coisa assim, mas velho, não é sobre trabalho, é sobre prazer, né? Exatamente. E hoje tu tem a oportunidade de transformar dinheiro em recompensa. Recompensa por ser feliz, tá ligado? Recompensa por fazer o que tu curte. Recompensa por assim, ó, talvez às vezes vai ser uma meia-noite e tu tá afim, tu vai poder mexer na guitarra, tu não vai estar trabalhando, entendeu? Cara, Então, agora, tu falou uma coisa, os últimos dias eu tenho trabalhado direto, cara, até 9, 10, 11 horas da noite, porque a minha namorada a gente mora junto, ela tá aqui em Farroupilha com a mãe dela, que vem um pouco aqui pro Rio Grande do Sul, né, então ela aproveita quando ela tá aí, e eu aproveito para trabalhar mais. E aí que tá, velho, é um prazer, entendeu? Quando eu acordo de manhã, eu acordo sentindo que eu vou fazer uma coisa que eu acordo com vontade, assim, eu chego aqui, abro a porta, tem uma guitarra em cima da minha bancada e eu penso, putz, cara, que legal, eu abro minha janela, cara, eu trabalho de frente para a rua, hoje de manhã eu abri aqui, ainda estava bonito o tempo, olhei para fora, e uma coisa que é engraçado, eu fui comprar um negócio para comer, para tomar café, outra coisa, hoje foi um dia que eu parei para pensar muito nesse lance, assim, da felicidade e coisa arada, assim, de estar fazendo o que eu amo e tal. Eu fui comprar um negócio para tomar café ali, peguei minha xicrinha, cara, eu vim e sentei aqui. Eu sentei, aonde está a câmera agora, eu sentei ali, botei os pés em cima da minha outra bancada aqui, fiquei comendo o negócio com os pés para cima, tomando meu café antes de começar a trabalhar, olhando para o céu, tava quente o dia, tava tudo bem. Eu pensei, cara, como eu sou feliz, cara. Sabe? Como a gente reclama, às vezes, de coisas que... E se a gente for ver, a gente reclama por faltar alguma coisa, que a gente
teria que comprar para ter aquela felicidade, entendeu? Então, não, sabe? E o financeiro, mano, vai chegar. Com certeza. Porque não tem dúvida, é que nem quando a gente faz bem uma parada, entendeu? A gente curte, a gente faz bem. E, velho, é só uma consequência, entendeu? É uma caminhada. O problema, às vezes a gente quer muito dinheiro, a gente fica dando muita curva na vida, sabe? Por quê? Porque aqui dá mais dinheiro, aqui dá mais dinheiro. Velho, se tu tivesse seguido desde o início no que te fazia feliz, hoje tu já ganhava mais dinheiro do que tantas as curvas que tu deu antes, sabe? Eu digo... Pode falar, Rafa, pode falar. Não, então o que eu digo é consequência, né? Dinheiro é consequência hoje, eu enxergo isso. Né? Ele é uma consequência da parada, sabe? Eu nem penso mais nele. Né? O dinheiro é o trabalho que tu faz, bem feito, então, para ser recompensado por isso, que é a recompensa que a gente está falando. E, cara, eu digo uma coisa para a minha namorada, ela é 17 anos mais nova do que eu, entendeu? Eu tenho 40, ela tem 23, eu conheci ela quando ela tinha 20 anos. E uma coisa que às vezes eu falo pro Pablo, é engraçado porque eu tô me assistindo de novo quando eu era bem mais novo, e as atitudes dela são muito parecidas com as que eu tinha. E eu tento dar alguns toques para ela não passar por algumas coisas que eu passei por meio desse caminho. Só que também ela tem que aprender algumas coisas errando, né? Ela sempre me fala. E, cara, eu sempre falo uma coisa para ela, eu digo, olha, se tu for fazer uma coisa na tua vida, tu pega, faz, te dedica. E assim, ó, quando tu começar a fazer alguma coisa na tua vida, tu tem que saber onde tu quer chegar, né? E isso vai demandar tempo, né? Vai ser complicado o troço, não é fácil tu chegar no teu objetivo, né? Então tu pega, traça uma meta e trabalha, tu vai passar por um monte de coisa que tu vai pensar assim, ó, cara, eu não deveria estar aqui, eu deveria estar fazendo outra coisa, não vai dar certo e tal. Se o cara desistir nesse meio tempo, ele só vai ter perdido o tempo que ele investiu, então, fazendo alguma coisa que ele poderia ter feito e chegado lá e ter dado o resultado. Então, assim, ó, pega foco e vai, porque não existe nada. Isso eu aprendi também errando muito. Não existe nada que tu queira fazer, que tu demande teu tempo, tua dedicação, saiba fazer, faça aquilo que não vai chegar a hora que tu vai ser recompensado. Pode demorar, mas tu vai ser recompensado. Com certeza. E aterrissando de novo na questão do curso ali, do mestre do feeling e tudo mais, mano, me diz uma coisa, o que estar perto do Pablo, ouvindo toda essa metodologia do Pablo, um pouco diferente, assim, que é, pelo menos, totalmente diferente de tudo que eu já conheço, né? Tipo, qual foi a maior virada de chave, assim, que tu tava batendo, parecia, tipo assim, tu vinha batendo cabeça e tu notou, cara, olha só isso, sabe? E tu sentiu que a partir daquele momento tu evoluiu. Aí que tá, Rafa, assim, ó, eu toco há 27 anos, eu acho que eu toco há mais tempo que o Pablo, né, Pablo? Sim. Só que eu sou autodidata, era até então, e foi aquele cara que eu estava falando antes, que se formou cheio de vícios e tal, por caminhos que a gente sempre tenta dar uma talhada quando a gente não sabe o que fazer, né? Uhum. E eu estagnei há muitos anos atrás, porque o que eu fazia, cara? Eu pegava, às vezes, a dica de um amigo ali, uma frase que eu gostava aqui, tirava aquela música lá e tal, e ia formando o meu dicionário, né? O meu repertório, assim, vamos dizer assim. E, cara, sempre quando e outra, fui atrás de 1 milhão de videoaula e coisa arada e tal. Só que, cara, eu assistia aquilo, cara, e não entrava na minha cabeça, velho. Era complicado, porque eu ficava assistindo, na mão do cara parecia tão fácil. E daí eu pensava, cara, será que eu sou burro? Porque, cara, eu tô vendo o troço ali, né, mas não... Aí, cara, quando... eu não conhecia a metodologia de ensino do Pablo como professor, tá? Porque ele dava aula lá em Sapucaia, em Novo Hamburgo, e coisa arada, em Porto Alegre, mas eu nunca tinha tido contato com ele assim como professor, então, né? Aí, cara, hoje em dia, a gente vê um monte de método por aí, sabe? Tem um monte de gente que faz a mesma coisa que o Pablo. E eu já assisti dezenas, talvez centenas de caras que façam a mesma coisa. E eu tinha a mesma sensação. Alguns eu pensava, esse cara é mais legal, isso aqui eu aprendi e tal. Mas, velho, com o curso, com o lance do Pablo, eu vi que o troço... Cara, aquilo... Aí que tá. Ele te transfere o troço, assim, com a explicação dele, fica muito
mais fácil. A didática é um troço muito mais fácil. Ele consegue te fazer entender o lance que não é fácil, porque música não é fácil, né? Consegue te entender fazer uma coisa com exemplos, com o próprio jeito como ele fala, que faz tu absorver aquilo de uma forma mais fácil. Então, inclusive, algumas pessoas que me viram tocar depois disso já pensaram, pô, Rafinha, olha ali, ó, tu entendeu? Opa, saca? E pegando essas coisas do curso, tu entendeu? Por isso que... Não, e outra, né? Parece que eu tô fazendo uma propaganda aqui pro Pablo. Não, aí que tá. Eu tô falando uma experiência que é completamente diferente de todas que eu tive ao longo desses 27 anos, entendeu? O material é muito bom, é muito abrangente. E outra, quando eu falei pro Pablo, pois é, cara, mas não sei se não era de repente melhor eu tirar aula de repente direto contigo, porque, cara, eu não sei nada de teoria, nada. Assim, eu não sei nem montar. O teu acorde de dó, eu não sabia as notas, cara. Entendeu? Que é o básico. Eu sabia fazer, não sabia o que ele representava, né? E aí o Pablo falou assim, ó, meu, fica tranquilo, no curso tu vai entender. E eu pensei assim, né? Tá, vamos lá. Cara, realmente. Putz, velho, e outra, a música é uma coisa, é complexo, é um quebra-cabeça que tem que montar, e se tu não montar ele certo, chega uma hora ali que tu te perde na curva e vai, né? Cara, o curso me ajudou a montar a coisa, e é um troço, parece que é feito... O curso, ele dá para centenas, sei lá quantos alunos para dar, milhares, mas assim, ó, parece que é feito pro cara, velho, incrível, entendeu? Porque as minhas dúvidas estão ali e elas são sanadas, tu entende? Então por isso que cara, é muito bom a metodologia, o curso em si, entendeu? Porque tu evolui realmente. E aí o cara fica pensando, pô, cara, por esse dinheiro que o cara investiu nesse baita curso, tu entendeu? Que tu vai ter o material pra tua vida inteira, que tu quiser estudar, tá ali, entendeu? Teu professor tá dentro da tua casa, tu vai poder estudar com ele a hora que tu quiser, né? Cara, é muito barato, entendeu? E isso é uma coisa que faz ser o curso também, faz o curso ser tão bom também, né? O custo-benefício da coisa. Sim, massa. Só pra falar pra vocês, travou a câmera, mas eu tô aqui ainda, tá? Eu jurei que tu tava parado assim mesmo. Eu também, velho. Esse povo aí deu um AVC, não, olha pra mim aqui, ó. Parece o Paulo Santana, né, velho? Eu tô aqui, acabou a bateria. Eu uso o meu celular de webcam, e daí acabou a bateria do celular. Meu Deus do céu. Cara, mas show de bola, mano, show de bola. Cara, eu queria agradecer teu tempo, Rafa. O teu tempo, o teu conhecimento, sabe, toda a história que tu trouxe pra nós aí, sabe? Tipo, quem dera a gente tivesse a oportunidade sempre de conversar com alguém que entende tanto, assim, do instrumento físico, né? Porque Mais vezes. Vamos com certeza vamos conversar de novo, cara. Vamos dar. Se Deus quiser, mais pra frente a gente consegue fazer uns upgrades aí, fazer um encontro presencial. Opa, muito legal. Gravar presencial daí. Joia. Mais alguma coisa, Pablo, pra gente encaminhar aí pros finalmente? Não, velho, eu acho que tá bem legal, porque as minhas dúvidas que eu tinha foram sanadas com certeza. Massa. Léo, mais alguma coisa, Léo? Cara, ele tá aqui. Nosso Paulo Santana. Tô de DJ aqui. Cara, eu curti a história em si que tu contou ali da Fender, tipo, é uma coisa que não passa na cabeça do cara. Pra mim, tipo, o Fender, o cara já começou top, ele era o fudido dos fudidos e fez o melhor bagulho desde o início. E daí tu contou, deu uma mudada no meu conceito do que eu tinha do início da Fender e tudo mais. Mudou, tipo, eu creio que como eu sou leigo do negócio, pra mim a Fender era top e o cara que era luthier, ele tentava fazer um bagulho semelhante. Só que pelo que tu me explicou, é totalmente diferente. O luthier é muito mais top que um Fender da vida. Então, pode ser.
Então, tipo, meio que mudou meu conceito sobre guitarras. E toda vez que a gente conversa com alguém, isso vai mudando, né? Tanto em questão de teoria, questão agora do instrumento em si. Foi bem a fuder, eu curti bastante. Pô, que legal, cara. Fico muito feliz. É isso aí, então, Rafa. Algum recadinho final aí? Deixa teu Instagram aí pro pessoal que quiser te seguir. Ah, sim, isso aí. Sigam lá, então, @RafinhaGuitarTech no Insta. O meu Face, cara, deve ser Rafinha Guitartech, só que o Face, cara, meu Face tá meio morto lá, você tem que dar um up, você tem até fazer uma consultoria com o Rafa e com o Pablo aí, né, pra me ajudar nessa questão aí. Só pra galera saber, tá? É Guitartech, o Tech é com CH, tá? Não é só o C. Eu vou botar na edição, eu boto na tela aí pro pessoal. Isso aí. Joia. Sigam lá, então. Volta e meia tem algum videozinho, alguma coisa, algum toque, alguma coisa. Tem os meus concertos, enfim, tem tudo lá. E é isso aí, gurizada. Muito obrigado. Foi muito bacana mesmo, adorei. E eu me entusiasmo, não reparem. Quando quiserem me chamar de novo, tô aí. E é isso aí. Cara, eu queria te agradecer de verdade, Rafinha, porque eu tinha certeza assim, que ia ser prazeroso, ia ser divertido, ia ter conteúdo bacana, a gente ia se divertir aqui. E da mesma forma que eu tenho certeza agora que a galera com certeza se entreteu e se informou, né? Teve conhecimento agregado de muito valor. Com certeza foi muito bacana para todo mundo, cara. De verdade, muito obrigado por ter aceitado e ter contribuído para esse podcast. Muito legal mesmo. Eu que agradeço. Então, gurizada, mesmo eu não mexendo meu rosto na câmera, só dando os avisos finais, não esqueçam de seguir o Pablo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Conteúdo a gente passa quase que diariamente. Toda segunda-feira, conteúdo do blog. Terça-feira, as lives. Sempre voltando o conteúdo teórico, técnico, pro feeling, aplicando no feeling, para tu desenvolver o teu feeling, para te entender que feeling não é só percepção, mas também é técnica, é criatividade, ele abrange muito mais coisa. Então, terça-feira, as nossas lives. E quinta-feira o nosso podcast já virou rotina, né? E os outros dias a gente está passando sempre um conteúdo, sacadas mais rápidas para te evoluir na guitarra. Então fica ligado. Se tu entrar no link abaixo aqui do Telegram, tu entra no grupo do Telegram que a gente está sempre postando direto ali, porque nem sempre o Instagram vai distribuir legal. Então no Telegram tu sempre recebe a informação direto na raiz. Na fonte. Beleza? Isso aí, então. Valeu, gurizada. Espero que tenham curtido. Vamos embora. Bora estudar muito. Então, senta a palhetada e bora sangrar os dedos. Alô? Valeu!